Hoje o nosso papo é sobre a emergência e se tratar do tema gestão de riscos psicossociais na NR01. A nova fronteira da NR01, gestão estratégica de riscos psicossociais, do compliance legal e excelência em saúde organizacional. Tópicos que precisamos abordar hoje: o novo GRO e a saúde mental. Ele, como atualização da NR01, transformou a gestão de riscos invisíveis em uma obrigação técnica que seja auditável. A metodologia do diagnóstico, a transição entre o subjetivismo para a ciência de dados, utilizando indicadores de exposição psicossocial. E o terceiro pilar, a integração organizacional, o alinhamento entre o PGR, o Programa Geral de Riscos, a NR01, a NR17 e todas as diretrizes globais de saúde ocupacional. Por que esse tema é tão importante? Sabemos que a partir de maio, a fiscalização está prevista começar a ocorrer nas empresas de uma forma geral. A negligência em relação aos riscos psicossociais não é mais uma atribuição exclusiva do RH, mas sim um risco do negócio como um todo. Aqui nós temos responsabilidade civil e jurídica, com aumento de nexos causais para burnout e transtornos mentais. As empresas vão ter que comprovar que cumpriram todos os ritos e não deram causa ao adoecimento do colaborador. O impacto direto no FAP e no RAT, ou seja, o adoecimento mensal elevará diretamente os custos previdenciários da empresa em casos de litígio e contencioso trabalhista. A produtividade, a gente sabe que os riscos psicossociais hoje são os principais vetores de absenteísmo e presenteísmo. Tá? E o compliance? A gente não pode esquecer a questão do compliance, da governança das empresas. A NR01 exige que o PGR contemple todos os perigos, inclusive os psicossociais. Então, se a gente ignorar o fator psicossocial, vai tornar o documento, o PGR, extremamente frágil nesse sentido. O que precisa ser desenvolvido e a melhor forma é desenvolver em conjunto com profissionais especializados no mercado. Para a gente ter uma conformidade robusta, a organização deve construir 4 pilares. O inventário de riscos psicossociais, que seria a identificação dos fatores de sobrecarga, falta de autonomia e possível assédio. A matriz de risco crítica, a aplicação de critérios técnicos para graduar o risco, principalmente entre a proporção probabilidade versus severidade. Protocolos de intervenção organizacional seria o terceiro pilar, a criação de planos de ação voltados ao desenho do trabalho e não apenas ao indivíduo. Então a gente entra aí numa questão de, vamos dizer assim, para algumas empresas, de reformulação, ou de reengenharia desse desenho do trabalho para atender a NR01. Indicadores de monitoramento, dashboards, conectem dados de saúde com a gestão de riscos. Então, isso é uma questão sistêmica que será exigida na fiscalização. E como a gente consegue implementar tudo isso? Então, de uma forma geral, você, RH, ou uma consultoria que está auxiliando a empresa em todo esse processo, deve primeiramente fazer um diagnóstico preliminar, e aí é importante utilizar ferramentas validadas, ferramentas de mercado. A gente cita aí até o protocolo de Copenhague. Análise ergonômica do trabalho, a integração da ANR17 para entender a organização real do trabalho. Planejamento de barreiras, a implementação de medidas administrativas e organizacionais que mitiguem um risco psicossocial. Treinamento de liderança de colaboradores, a capacitação de todos os colaboradores, de todas as lideranças, para que se possa identificar de forma precoce o adoecimento de seus colaboradores, do time. Hoje, as soluções de mercado elas são muito fragmentadas. E o papel do RH, dos consultores externos, é tentar criar um ecossistema. Então, a gente tem aí à nossa disposição softwares de SST para a gestão documental do PGR, que é super importante, a utilização e a disponibilização de plataformas de telepsicologia para o suporte imediato ao colaborador,
especialmente quando for identificado um risco psicossocial, e uma consultoria para análise dos postos, fluxos de trabalho, né, e de toda a estrutura organizacional. Tá? Então, você tem que criar um diferencial, que é uma atuação no ponto central, né, do ecossistema. Né? Alguma entidade, algum consultor, interno ou externo, deve estar encarregado de olhar tudo o que acontece em torno desse tema. Tá? Então, você vai conectar a consultoria, com tecnologia, com perícia técnica, tá? E soluções de inovação para garantir que a gestão dos riscos operacionais seja uma ferramenta de proteção jurídica e produtividade. O centro desse ecossistema de proteção é a inteligência de dados, a visão multidisciplinar e a inovação tecnologia. Na inteligência de dados, a gente vai transformar todos os dados esparsos na companhia e dispersos na companhia em uma forma de trazer uma inteligência para a tomada de decisão. Tá? Precisamos ter uma visão multidisciplinar, que é a integração nativa, engenharia de segurança, psicologia organizacional e direito do trabalho. Tá? E a inovação em tecnologia vai permear todos os processos e garantir, né, a transformação digital de todos os processos, né, dentro da companhia. Né? Então, precisamos ter acesso às melhores ferramentas de monitoramento psicossocial do mercado. Né? E a gente convida vocês para partirem para a ação, efetivamente, em suas empresas, já avaliar o seu PGR atual, né? Começar a conversar com as lideranças sobre esse tema, né? Para a fim de proteger sua operação contra autuações e processos trabalhistas. Tá? Então, a gente convida vocês a participar aqui do nosso ecossistema, que é um ecossistema gratuito, que visa resolver desafios complexos, né, de uma forma conjunta, não de uma forma isolada, né, para entender quais são as melhores práticas do mercado, quais são os sistemas que estão sendo utilizados, quais são as consultorias que estão tendo eficiência e efetividade, né, na implantação de programas da NR01. Tá? E aí eu vou citar aqui algumas das soluções de mercado que estão disponíveis sobre vários temas. Tem o L-Hub, né, para engajamento geral, tá? Ela atinge especificamente a redução de custos de saúde, rotatividade, de turnover. Tem o SOC, que é o Compliance Geral, né, que é voltado para RH, médicos, engenheiros, né, segurança jurídica e questões relativas ao e-social. Tem a Zenk Hub, que é o diagnóstico mental, justamente focado no RH, gestão de pessoas. Ela traz dados em tempo real sobre o clima organizacional e até o clima emocional, individualmente. A Sankia, que é um dos RPs mais utilizados aí no middle marketing, né, nos negócios, né, até 2.000 colaboradores, né, que ela traz ferramentas poderosas de RH e gestão de pessoas. Tá? Ele é um software de gestão centralizada. Tá? Tem o BeTouch, que ele tem um foco de trazer uma avaliação técnica, tá? E aí tem conformidade com a NR01 e a ISO 4503. Tem uma consultoria, a BL Brasil, que é uma consultoria de implementação, que o foco dela é na gestão de pessoas e SESMIT, para coordenar todas as atividades voltadas, né, para NR01, tá? E tem profissionais dedicados para apoiar na implementação. Tá? Então, assim, a gente tem um grupo, que é o Connect RH, tá? Então você pode marcar uma reunião comigo para a gente tratar desse tema ou de outros temas relacionados à gestão estratégica de pessoas. Convidamos você para entrar em nosso grupo privado, né? E aí segue o meu contato aí para a gente conversar depois. Caso vocês queiram a apresentação na íntegra, pode mandar um e-mail para mim que eu disponibilizo aí para vocês a apresentação. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço.